Fala galera, beleza? Tô gravando esse vídeo aqui sem pretensão de ser melhor do que ninguém, sem pretensão de diminuir ninguém, não é nada disso. É simplesmente para tentar ser ouvido por vocês, que é a minha única intenção, meu desejo é que vocês pelo menos escutem, não precisa concordar nem discordar, mas que pelo menos procurem aquilo que eu tô dizendo, aquilo que eu tô falando. Muitos, né, vão me considerar um idiota, um babaca, um sem noção e não vão nem assistir o vídeo, mas aqueles que tenham uma certa curiosidade, queiram, né, ver onde que eu quero chegar com isso e o porquê da minha atitude na sala de aula, acho interessante que fiquem até o final. O coordenador, no mesmo dia, me procurou no final da aula, né, e, e foi muito duro assim com as suas palavras comigo, né. Ainda estava avaliando mais ou menos o que tinha acontecido. E hoje ele, isso foi ontem, hoje ele retornou comigo, falou de novo, depois reconheceu, né, me pediu desculpa por algumas coisas também, excedeu. É, e eu sei como é complicado essa questão, porque na engenharia voluntária a gente lida com alunos de escola pública que são afrontosos, que são desrespeitosos, muitos deles é, tiram sarro da sua cara, né? Outros agridem o professor, nunca aconteceu comigo, mas a gente sabe que isso acontece, né? Não tem o menor respeito. E em momento nenhum eu quis, não compartilho desse pensamento e não quis ser esse tipo de pessoa, né? Então eu peço desculpa aqui em relação à forma como eu me coloquei na última aula de ética. Aula essa que, ao meu ver, deveria ser conduzida de modo a apresentar ao aluno as diferentes visões e origens, né, da ética e da moral. Eu não estou querendo aqui falar que eu sou mais como eu fui é, caracterizado, né, e condenado, como se eu quisesse ser melhor que o professor, como se eu soubesse mais que o professor e tal. Não é isso, é porque eu discordo da forma como ele conduz a aula. Eu não acho que isso seja uma atitude ética, né? Se ele está querendo, numa aula de ética, né, ensinar como deve ser ético, eu não acho que ele tenha, não esteja cumprindo, né? Ele está demonstrando justamente um posicionamento antiético, porque, ao meu ver, se você quer tratar de um assunto, nós temos que ir na origem desses assuntos, né? E contrapor e entender de forma objetiva, né, o assunto. Então, ética, tá, vamos estudar Aristóteles, vamos estudar Platão, vamos estudar Nietzsche, né, vamos estudar Schopenhauer, vamos estudar Kant, vamos estudar Hegel, vamos estudar Marx, vamos estudar... Por que não? Vamos abrir o leque, vamos colocar todos esses pontos, né? Vamos falar então de ética Nicômacos, genealogia da moral, crepúsculo dos ídolos, pode falar o que é o iluminismo, que é um texto do Kant muito legal, é, enfim, várias coisas, o do Schopenhauer, esqueci o nome agora, enfim, a política, a república, enfim, várias obras, né? E aí entender e discutir as ideias e não as opiniões. E isso eu acho muito ruim, porque o professor quer a nossa opinião, a gente vai para um bar, toma cerveja e discute cada um da sua opinião. Eu não acho que o ambiente da sala de aula é um lugar para você ficar pedindo opinião. Não tô aqui perdendo meu tempo para isso, cara. Vamos aqui discutir as obras então. Por que isso não é feito? O que a gente está aprendendo desses filósofos, desses pensadores? A aula, assim, eu posso estar muito enganado, mas a aula o tempo inteiro o cara fala 5 minutinhos no autor e traz para o contexto atual. 5 minutinhos aqui e traz para o contexto atual e pede a nossa opinião, né? Então, assim, é uma falta de comprometimento realmente de apresentar, né, quem são esses autores. Isso é o que? É achar que a gente não vai entender? É achar que a gente vai achar chato? Qual que é a ideia? Né? Eu não entendo o porquê disso. Aliás, eu entendo, né? Eu entendo e é por isso que eu fico indignado, né? Então, esse é um ponto. Então, salvo aqui as minhas, né, registradas as minhas desculpas ao professor e a vocês pela forma como eu me exaltei. O motivo da minha indignação é a seguinte: eu não sei se todos sabem, se é conhecimento de todos, né? Que a esquerda,
que antes, né, matou muita gente em nome de um futuro, de uma ideologia e tal, mudou de cara, né? Em 1960 teve, né, os novos filósofos, a New Left, que veio com esse discurso não faça guerra, faça amor, vamos aqui, os hippies, esse movimento todo, o Woodstock, isso tudo, foi um movimento cultural, né, criado, projetado pela esquerda como um meio de tomada do poder, ou seja, a gente não vai conseguir tomar o poder de forma opressiva, né, tipo assim, impositiva, mas a gente tem que tomar o poder na base, na educação, na cultura, né, e é isso que é feito. E tem um cara que chama Pascal Bernardin, é um francês, que ele escreveu um livro sobre Maquiavel Pedagogo. Nesse livro ele mostra as estratégias, né, que os professores... Isso é um projeto, tá, gente? É um projeto de dominação, de globalismo, dessa coisa toda. De como que você utiliza as aulas para você criar socialistas sem eles saberem que são socialistas, sem eles saberem que são de esquerda, eles apoiarem essa ideia sem saber que são isso, né? E essa é a ideia principal do Antônio Gramsci, você se tornar um socialista sem saber que você é. E assim, tudo isso que eu tô falando, gente, de coração, eu gostaria que vocês pesquisassem, vocês fossem atrás. Não acreditem em mim não, entendeu? Não acreditem em mim não. Então, o que o professor utiliza? Só um exemplo, para vocês terem noção do que é a coisa, como a coisa é sutil. Eles falam assim, que é a doutrinação na sala de aula. Né? Eu poderia falar assim, pô, mas o nosso professor ele tá doutrinando a gente, velho, ele tá doutrinando vocês. Vocês falam, não, doutrinando em momento nenhum, ele doutrinou, falou que isso, falou que aquilo, ok, né? Eu acho que tá? Porque a coisa é mais sutil, perceba. Em algum país da Europa, eu não me lembro qual, um professor universitário propôs aos alunos de alguma, não sei se foi da psicologia, antropologia, não lembro assim exatamente, que eles fizessem uma experiência de chuparem o pênis um do outro, os homens héteros chuparem o pênis um do outro até eles ejacularem, e a partir daí engolir, escrever um relatório e no dia seguinte apresentar. Ele propôs isso, falou, olha, acho que vale a pena aqui a gente fazer isso, tal, não sei o quê. Os alunos fizeram, né? Fizeram. E aí, no dia seguinte, foram lá, falaram, tal, não sei o quê, papapá. Ah, mas houve doutrinação? Não houve doutrinação nenhuma. O professor aqui sugeriu isso, tal, a gente fez, colocou aqui, né, o que a gente sentiu, o que a gente pensou, pô, assim, foi uma experiência, né, uma performance, enfim. E aí, você percebe que quando a pessoa percebe que fez uma merda tão grande, ela muda os valores e os conceitos que ela tem ao invés de assumir aquela merda que ela fez. Entendeu? A chance disso acontecer é muito maior. Não sei o que eu tô falando, gente. Isso aí é pesquisa, tá? E aí um engraçadinho acho que foi um cineasta brasileiro, um ator brasileiro, não sei, achou isso incrível. Sacou? Aplaudiu. Eu vou mostrar aqui pra vocês, se eu não me engano, Reinaldo Azevedo até comentou isso na Veja, na época. Então assim, foge do centro da proporção você pensa nisso, sacou? Você pensa se fazer um negócio desse? Pois é, tem gente que faz e acha que é natural, não houve doutrinação, entendeu? Então assim, longe disso, né, a nossa aula passa longe de, até porque não tem como, né, virtualmente, mas longe disso, a nossa aula não chega nesse ponto, não chega, mas ela sim é utilizada da forma como a gente não vai discutir racionalmente as ideias dos pensadores e tal, é só o comportamento. É uma aula que vai te educar a como se comportar. É uma aula que vai te educar a como agir, a como não agir. Não é uma aula que te mostra as diferentes vertentes, né, e bases da moral, da ética, para aí sim você avaliar, analisar, julgar e ter seu código de conduta. Não é isso, a aula não é isso. A aula é através dos contextos, das coisas que estão acontecendo, dizer o que é certo e o que não é certo. É isso, né? E aí quando eu fiquei nervoso e falei e tal, foi o que precisava para assim, martelar
e dizer, olha, tá vendo? Esse tipo de comportamento é um comportamento antiético, é um comportamento errado, né? É um comportamento isso e aquilo, vocês estão vendo? Aí é porque a pessoa é de direita, é porque a pessoa é isso e aquilo. E é toda a educação e essa aula de ética, né? Os códigos éticos, tudo, ele não é mais tratado a partir de algo racional, e sim da forma, da aparência, né? Então, o cara é super educado, diplomático, democrático, enfim, lindo, maravilhoso, né? Mantém a postura. Mas, cara, tipo assim, é porque você não consegue, sabe? Tipo assim, é porque você. É muita falsidade pra uma coisa que aí às vezes você fica nervoso, ok. Né? Mas isso fortalece a narrativa dele. Né? Isso fortalece a narrativa dele e o preconceito de vocês em relação a mim, e é o que eu tô falando. Isso fortalece. Isso me impede, fecha os caminhos para eu poder estar aqui falando para vocês. Né? Então, acaba que vira um bando de afetado. Né? Assim, a parada falou aquilo, a pessoa já cria uma reação em relação àquilo. A pessoa falou aquilo outro, já cria uma relação, né, de como eu devo comportar. Falou Bolsonaro, ele não. Bolsonaro, homofóbico. Bolsonaro, não sei o que. Falou Lula, ladrão. Lula, não sei o que. Não sei, sabe? Já cria caixinhas e tudo, já bota ali. A ética virou isso, a aula de ética virou isso. Sabe? Mas não, tô aqui pedindo a opinião de vocês. É muito bom que vocês, né, participam e tudo mais. Essa turma é excelente. E aí vai elogiando, e vai te ganhando, e vai te ganhando. É isso. Entende? Então assim, vou deixar aqui porque eu não tenho a habilidade que esse cara tem. Até porque ele é formado na área, ele é mestre, enfim, em filosofia. Consegue elaborar de uma forma muito melhor isso que eu tô tentando falar pra vocês, tá? Então, e assim, desmascarar um pouco mesmo, né? O que está acontecendo, né? Assim, para alguns, para outros não, para outros vão continuar achando que a aula tem que ser assim, mas o fato é, nós estamos discutindo opiniões, nós não estamos discutindo ideias, e isso é muito ruim, né? Para uma aula de ética, para uma aula de filosofia, eu acho que isso não é filosofia, isso não é ética. Você discutir opiniões não é ética. Sua opinião é o quê, né? Então assim, a aula que dava pra, pô, se cada aula fosse ali 1h30 falando que é o tempo que esses vídeos tem, né, desse cara tem, falando de um autor, de uma obra, pô, cara, você ia sair com uma visão assim, você não precisava nem ler o livro, sacou? Nem ler o livro. Eu não acho que seja legal, acho que você tem que ler o livro, né, pode, né, às vezes o pensamento do cara te desperta mais um ponto que você não tinha sacado no livro, alguma coisa assim. Mas a experiência pessoal que você faz no momento que você está lendo, enfim, é única, entendeu? Então, isso não acontece numa aula que eu julgo muito importante, muito importante. Até porque, qual que é a razão da gente estar estudando engenharia de produção, né? Pra que eu estou estudando a engenharia de produção? Onde que eu vou? É simplesmente para eu ganhar meu dinheiro, eu viver? Né? Em qual empresa que eu vou entrar? Qual é a forma de pensamento e conduta dessa empresa? Ela está alinhada com que tipo de vertente, né? Ou seja, o que eu vou estar feliz ali? São sempre perguntas que eu fiz, entendeu? E eu sempre busquei o conhecimento de uma forma ampla, não só técnica e positivista da forma como é feita na faculdade, sabe? E nos poucos momentos que a gente tem de debater a realidade e questões sociais, filosóficas e tal, a gente não faz isso, né? Ou se faz no que você acha, né? Porra, perde tempo, velho. Na minha opinião, a gente vai ali tomar cerveja. Ó, a gente fala ali minha opinião, você fala a sua, tá tudo. Beleza. Porém as ideias, né? Acho que aí é o ponto. Vamos discutir então as ideias, né? Crítica que construtiva, assim. Eu acho que pro professor, se caso assistir esse vídeo, poderia, né, trazer mais riqueza e mais ética e mais verdade para uma aula de ética, né? E não simplesmente ficar perguntando o que os outros acham, baseado no senso comum, no que a mídia diz, no que os colegas falam, no que o professor levantou, na questão que o professor levantou. Então, né, eu acho que
estudar os autores e as obras é o caminho certo, né? E assim, não tô querendo falar que eu sou melhor do que vocês, que eu sou isso, que aquilo, não. São coisas pessoais minhas que me incomodam, que eu tento buscar resposta, tá? Que eu acho que são importantes, né? E que é um caminho autodidata que você vai estudar o resto da vida, isso não tem jeito. Sacou? Isso é pra... Quem acha que vou estudar e acabou, não existe isso. E vocês sabem disso também. E, pô, falei com o Zé, cara. Falei, olha, qual aluno da engenharia, da psicologia ou do Machado pagou R$ 380 para ir num seminário de educação, para entender educação, sabe? Porque é um tema que me interessa, vocês não têm obrigação de fazer isso, né? Não sou melhor do que vocês por isso, mas é um assunto que me interessa. Deixa eu entender essa educação, o que é engenharia de produção, né? Entender engenharia de produção dentro da engenharia de produção, ou seja, entra um aluno, processa aqui e sai, o que está saindo, né? Para onde que vai? Quais são as dificuldades de mercado, né? O que é produzido, gerado de valor dentro, né, da universidade. Então, assim, a educação ela é essencial, cara. Ela é essencial e é um assunto que eu gosto, né? Então, quando eu vejo dentro disso, da educação, da aula de da filosofia, que é a base para tudo, sendo instrumentalizado e utilizado dessa maneira, o que você acha? Né? Mas e aí, o que você acha? Eu fico indignado, sabe? Porque não acho que é uma conduta ética isso daí. Eu não sei vocês, entendeu? Mas assim, vou deixar esse link dessa aula desse cara. Assistam, tá? Assistam. Eu não tô aqui... assim, é por querer realmente que vocês vejam, sabe? Um desejo tipo, gente, olha só, tem esse outro lado. O que vocês acham, sabe? Justamente por acreditar na educação, por achar que é importante filosofia, por achar que é tudo isso, velho. Sabe? Então tô colocando um ponto aqui. Agora, ou vocês podem continuar, né, com a visão preconceituosa de vocês em relação a mim, em relação ao que eu tô falando, né? Como muitos vão fazer, não tem dúvida disso, mas também não me preocupo com isso. A minha preocupação é a busca pela verdade. Então, se foi fulano, se foi ciclano, se foi não sei quem que falou, vamos lá ver se é verdade, se não é, deixa eu analisar, né? O problema é que tá aí. Se é fulano de tal que falou, eu já nem olho. Não quero nem saber o que esse cara falou, né? O Olavo de Carvalho, não, o Olavo de Carvalho só é terraplanista e tal, não sei o que. O cara viaja, não vou nem ouvir o que o cara tem pra falar. Sacou? Cortella, não, esse Cortella aí é afilhado do Paulo Freire, não quero ouvir ele não, né? Então assim, não vamos lá, deixa eu ver o que Paulo Freire fala, até pra você conseguir criticar, até pra você poder ter argumento, sabe? E cadê os argumentos, sabe? É pautado em quê? É tudo no eu acho, sabe? Então assim, é pra vocês, galera, tipo assim, eu me queimo e tomo porrada de vocês, mas é com a intenção de ajudar vocês, entende? É só essa a intenção, é só essa. E assim, não tô aqui na intenção de querer dar aula de filosofia, ou saber, ou falar que eu sei mais que o professor, longe de mim, ele tem todo o mérito dele de estudo, de tempo, de dedicação, de conhecimento que ele adquiriu, o caminho que ele escolheu e a forma como ele pensa, ok, eu tenho outra, e com menos bagagem, menos tempo, agora, eu tenho o conhecimento de uma coisa, eu vejo aquilo acontecendo, eu vou me calar perante aquilo, eu vou falar, olha, sabe, isso aqui é uma sacanagem, então assim, poderia ficar quieto, assim como muitos colegas meus sabem que ele faz isso, já comentaram comigo. Outra professora que eu não sei se é verdade ou não, que tem uma tatuagem do Che Guevara, né, que também bate ali pra caramba na sala de aula, faz a doutrinazinha dela, né, das opiniões dela lá, e não falam nada, porque às vezes não tem embasamento, não tem coragem, não tem força para poder falar e se impor, né. Eu não tenho esse problema. Vocês podem me criticar, vocês podem falar mal de mim, vocês podem fazer o que for, sacou? O coordenador pode vir com essa também. Eu fiquei muito chateado quando ele veio, né, falando várias coisas assim. Não esperava isso, porque quando você admira alguém e você recebe, né, um negócio dessa pessoa que você admira, você fica chateado. As palavras elas têm um peso maior, né? Então, eu falei, pô, a situação é mais crítica do que eu imaginava, assim. O cara não tá enxergando isso, entendeu? Não tá percebendo o que eu tô dizendo. Mas foi legal, depois se retratou, eu me retratei. E falei, olha, então assim, né, já que tomou tamanha proporção o negócio, né, chegou nesse nível, tenta pelo menos entender o que eu tô falando, né? Vai lá ver o que eu tô falando, se faz sentido, se não faz.
Né? Qual que é a angústia desse menino aí? O que é que ele tá falando? Faz sentido, não faz? Eu acho que é isso, gente. Eu acho que é isso. Assim, é para com vocês, entendeu? É porque eu vejo isso uma sacanagem mesmo. E é a tentativa de evitar e de esclarecer, né? Aí usando, né? Ele vai herdar pro dele que ele que tá conduzindo vocês para fora da caverna, que tá dando os meios e as condições para vocês não serem preconceituosos, isso e aquilo. Mas eu também na mesma intenção dele, né? No mesmo desejo dele de ele conduzir seu cara de fazer isso, eu também tô aqui colocando um outro ponto, né? Ele pode estar mostrando um lado da caverna, eu posso estar mostrando o outro lado da caverna, né? Ou um pode estar mostrando uma fogueira, como se fosse o sol, e o outro está realmente mostrando lá de fora o sol. Cabe vocês avaliarem, tá bom? Cabe vocês avaliarem. Então, eu não vou mais participar das aulas, para não ter esse tipo de enfrentamento, mas gostaria que vocês aqui dessem uma olhadinha nesse vídeo de 1h30, né? É o primeiro, são dois. O primeiro explica melhor e o dois ele aprofunda num tema específico, tá? É isso, gente, assim, eu tô sempre aberto, sabe? Sempre aberto. Agora, vim de sacanagem, de mentira e de instrumentalização, aí eu acho que não é o caminho, entendeu? Não acho mesmo que é o caminho. Então, beleza, eu acho que já foi dito tudo que eu precisava falar aqui. O resto deixa por conta do cara ali que sabe muito. Beleza? E busquem, gente, busquem mesmo, sacou? E se, para aqueles que me julgam muito, né, cuidado para não serem vocês os preconceituosos, tá bom? Valeu, galera, um abraço.